Está com dúvidas em relação à pensão por morte? Seu benefício foi negado? Quer saber sobre o assunto? Vem comigo que eu vou explicar tudo. Mas antes, roda a vinheta. Olá, meu nome é Fernando Vargas, eu sou advogado e hoje eu vou falar sobre pensão por morte. Inicialmente, esse é um benefício concedido para os dependentes do segurado que veio a óbito, né? Vamos entender quais são os requisitos para conseguir a pensão por morte. São três requisitos, né? O primeiro, o evento morte. O segundo, ter qualidade segurada no momento do óbito. E o terceiro, ter dependente. Bom, o evento morte. A morte no Brasil pode ser uma morte real, que é aquela que você comprova com a certidão de óbito, e a morte presumida, que é aquela determinada pelo juiz. Vamos dar um exemplo de morte presumida. Vamos dizer que Pedro ele trabalha numa barragem e essa barragem vem a romper e Pedro acaba sendo soterrado. São feitas buscas para ver se encontra o Pedro e depois de um tempo não se encontra o Pedro. Nesse caso, há a decretação da morte presumida. E a partir da morte presumida também você pode solicitar a pensão por morte. Você, quando eu falo, dependente. Já a qualidade segurada, ela ocorre em três situações. Primeiro, se você está trabalhando, você está com a qualidade segurada, tranquilamente. Se você está em período de graça, isso significa que você não está contribuindo para o INSS, mas o INSS ele garante um tempo que mesmo sem contribuição você está assegurado. Isso significa período de graça. E o terceiro é você estar usufruindo de algum benefício do INSS. Por exemplo, uma aposentadoria, exceto se for o auxílio acidente, aí não conta. Uma dica aqui que eu dou para vocês é a situação de uma pessoa que já podia se aposentar, ela perdeu a qualidade de segurada e não deu entrada na aposentadoria e veio a falecer. Nessa situação, se essa pessoa tiver algum dependente, é possível que o dependente solicite a pensão por morte. Vamos dar o exemplo de um trabalhador, o João, que trabalhou 40 anos numa empresa. Diante desse tempo ele já teria a possibilidade de se aposentar, só que por algum motivo não pediu aposentadoria e foi mandado embora. 2 anos depois o João veio a falecer, deixando a esposa Maria. A Maria, ela pode sim entrar com pedido de pensão por morte, mesmo que ele não tenha a qualidade de segurado nessa situação. O João ele não tinha pedido aposentadoria e tinha passado um tempo sem contribuir para o INSS, então ele perdeu a qualidade de segurado. Nesse nosso exemplo, é possível sim então que a Maria solicite a sua pensão por morte. Bom, já falamos sobre o requisito ter o evento morte, sendo a morte real presumida, a qualidade de segurado, e agora chegamos no terceiro, que é ter algum dependente. Para a lei, existem três classes de dependentes, que é dividido em classe, a primeira classe, a segunda e a terceira. Na primeira classe, vamos dar de exemplo aqui os mais comuns, que são o cônjuge ou o companheiro ou companheira. O filho não emancipado menor de 21 anos. Essas são os dois dependentes clássicos, né, da primeira classe. O segundo são os pais. E por fim, a terceira classe é o irmão não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos, ou ele sendo deficiente intelectual ou mental. Aí independe da idade. Bom, então essas são as três classes que temos de dependentes. Bom, vamos falar agora um pouquinho de pontos relevantes em relação aos dependentes. O primeiro seria a questão da classe. Uma classe exclui a outra. Não entendi nada, Fernando. Vamos lá, ó. São três classes, certo? Vamos usar o exemplo do João. O João é casado com a Maria e tem a mãe também, a Joaquina. No caso, a Maria está na primeira classe e a mãe Joaquina na segunda classe. Se o João vem a falecer,
a Maria vai receber a pensão toda. A Joaquina não tem direito, porque ela está na segunda classe. Agora, se não existisse a Maria, a pensão ficaria para a Joaquina, para a mãe. E a terceira classe seria um irmão, por exemplo, né? Então, sempre vai da primeira para a última, como eu falei. Uma classe exclui a outra. Sempre vai prevalecer a mais alta. No caso do nosso exemplo aqui, a Maria, que é a esposa. Bom, um outro ponto que a gente tem que abordar em relação aos dependentes é na questão da união estável. É necessário provar a união estável para conseguir a pensão por morte. Você tem que ter uma prova ao menos contemporânea, que significa uma prova de até 2 anos do óbito, ou seja, você volta 2 anos do falecido, do segurado, e uma segunda prova que pode estar dentro desse lapso temporal de 2 anos ou não. São necessárias 2 provas, mas uma tem que estar no lapso temporal de 2 anos e a outra pode estar ou não. Qual é a diferença? Se você juntar 2 provas dentro desses 2 anos, você só vai ter direito a 4 cotas da pensão por morte. Agora, se você juntar uma fora desse período de 2 anos, se você cumprir os outros requisitos, o seu tempo de pensão por morte, de receber a pensão por morte, vai ser maior. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da juntada da prova. Quais provas eu posso usar? Você pode usar, por exemplo, dentro desses 2 anos, um extrato de uma conta conjunta bancária, enfim, aí pensa aí alguma prova que está mais perto do falecimento. E a segunda, por óbvio, você vai ter que buscar fora desse prazo, se você tiver, para não cair nas 4 parcelas. Se você tiver um filho conjunto com o falecido, junta a certidão de nascimento do filho. Enfim, tem que usar a imaginação para lembrar aí dessas provas que tem fora dos lapsos de 2 anos, com uma dentro dos 2 anos, para conseguir um maior tempo de pensão por morte. Tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a data de início do pedido. O dependente que for solicitar perante o INSS tem que prestar atenção na data do óbito, porque a partir dessa data você tem 90 dias para pedir para conseguir o valor retroativo. Vamos dizer então que o dependente pediu faltando 20 dias para completar os 90. Ele vai conseguir os 70 dias para trás de pensão por morte, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que tem uma exceção na questão de 90 dias para 180, se tiver algum filho dependente menor de 16 anos. Aí o prazo é de 180 dias. Então, muito, muito cuidado no momento que vai pedir a pensão, porque senão vai perder o retroativo. Fernando, pedi fora desse prazo. Eu não tenho mais direito? Claro que tem. Só que aí vai contar da data do pedido. Vamos dizer que você faça esse pedido depois de 2 anos. Vai contar a partir desses 2 anos. Vamos falar agora um pouquinho como é feito o pagamento para o cônjuge ou companheiro ou companheira em relação às cotas que vai receber da pensão por morte. A primeira situação é quando o falecido tenha vertido menos do que 18 contribuições e estiver casado ou em união estável em menos de 2 anos. Nesse caso, o dependente sobrevivente, né, o companheiro ou cônjuge, terá direito a 4 parcelas. A segunda situação, que é possível mais de 4 parcelas, é quando na data do óbito do segurado ele tiver vertido mais de 18 contribuições e esse casamento, essa união estável, for maior do que 2 anos de tempo. Aí vai cair numa tabela etária da seguinte forma. Tabela etária. Se a esposa ou a companheira, ou esposa ou companheiro, tiver menos de 22 anos, tem direito a 3 anos de pensão por morte. Se tiver entre 22 a 27, tem direito a 6 anos de pensão por morte. Se tiver de 28 a 30, tem direito a 10 anos de pensão por morte. Entre 31 a 41, 15 anos de pensão por morte. E 42 a 44, 20 anos. A partir de 45, a pensão por morte fica vitalícia. Então, essa é a tabela que é usada atualmente para verificar a quantidade
de tempo que a pensão por morte será paga para o dependente sobrevivente, sendo companheiro, companheira ou cônjuge. Um ponto importante é que a idade da pessoa que sobreviveu, né, o dependente, é contado no momento do óbito. Então, se, por exemplo, uma esposa que sobreviveu, que é dependente, no momento do óbito do marido tinha 43 anos, ela terá direito a 20 anos de pensão. Não importa, vamos dizer que ela tenha pedido isso com 46 anos, que a partir de 45 seria vitalícia. Não vai contar a partir de 46, e sim a partir dos 43 anos que ela tinha no momento do óbito do marido. Então, ela vai ter direito a 20 anos de pensão por morte. Esse é um ponto importante. Então, não adianta você esperar passar a sua idade mais para frente para achar que vai receber mais tempo de pensão por morte. Não vai. Bom, uma informação importante em relação à tabela é naquela situação que eu havia falado sobre o segurado falecido ter vertido menos de 18 contribuições e estar casado menos de 2 anos, que aí só teria direito a 4 cotas. É possível você vencer esses requisitos e aplicar a tabela de forma direta na situação do falecimento decorrer de um acidente de qualquer natureza, de uma doença profissional ou do trabalho. Nessa situação, você não precisa cumprir aqueles requisitos, você vai para a tabela direto. Fernando, entendi a tabela, entendi como eu posso calcular isso, quanto tempo eu tenho de pensão. Agora me responde essa pergunta. Eu perco a minha pensão se eu me casar novamente? Não, não perde a pensão. Pode ficar tranquilo que a pensão será mantida. O que ocorre é que se no seu novo casamento o seu companheiro, seu esposo, sua companheira, sua esposa vier a falecer e você também conseguir a pensão desse novo companheiro ou companheira, esposo ou esposa, você vai ter que optar entre a primeira pensão que você já tinha com essa segunda. Aí você tem que verificar qual será a mais vantajosa para você. Mas se casar, não perde a pensão. O que não pode é acumular essas duas pensões por morte de casamento, de união estável. Um outro ponto importante em relação à questão de pensão por morte é virou uma lenda urbana, na verdade, né? De achar que o filho dependente, se tiver na universidade até 24 anos, tem direito. Não, não tem direito à pensão por morte até 24, só até 21. Não existe essa questão de estar estudando e a pensão prolongar dos 21 aos 24. Então, fica atento aí se você tá nessa situação achando que ia conseguir manter a pensão até 24 anos. Não vai. Bom, vamos entender agora como é que é feito o cálculo da pensão por morte. O cálculo pode ser feito de duas formas. Primeiro, você tem que verificar se o falecido estava aposentado ou não. Se ele já estiver aposentado, vai ser uma alíquota de 50% em cima da aposentadoria, mais 10% por dependente. Vamos dizer que o falecido aposentado tinha 2 dependentes. Então vai ser uma alíquota de 70%. Você pega o valor da aposentadoria e multiplica por 70%, que você chega no valor da pensão por morte. Situação diversa é no caso do falecido não aposentado. Aí você vai ter que calcular 100% da média do salário de benefício. Por exemplo, o contribuinte tem 200 salários de benefício já vertidos para o INSS. Aí você vai pegar esses 200, vai fazer a média de 100% e vai chegar a um valor. Desse valor você vai simular uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é conhecido como aposentadoria por invalidez, e depois você aplica essa cota de 50 mais 10% que eu já falei. Bom, eu imagino que tenha ficado confuso. Eu vou mostrar através de um exemplo como é que se faz esse cálculo. Eu vou ficar no cantinho da tela que eu vou abrir agora uns slides para explicar de uma forma melhor. Bom, vamos entender como é que é feito o cálculo na pensão por morte? Vamos pegar aqui o exemplo do falecido não aposentado, que é o exemplo mais difícil, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a aposentadoria
por incapacidade permanente, que é conhecida como aposentadoria por invalidez. A gente usa essa fórmula aqui. RMI igual a SB vezes COF. RMI é a renda mensal inicial, que é o valor do benefício. O SB é o salário do benefício, que é a média de 100% do salário de contribuição. Vou usar o exemplo aqui do João para vocês entenderem melhor esse SB, salário de benefício. João, ele teve 20 anos de tempo de contribuição. Então, você vai pegar 20 anos das contribuições de João e vai fazer uma média de 100%, que chegou aqui no valor de R$4.000. Esse é o SB. Por fim, o COF, que é o coeficiente, que é 60%, que é a base para todo mundo, mais 2% de acréscimo para cada ano que ultrapassar para o homem e 15% para a mulher. Vamos usar o exemplo do João para aplicar a fórmula e vocês entenderem de uma forma melhor. Falecido João. Dados. Tempo de contribuição, 20 anos. Média de 100% do salário de contribuição deu o valor de R$4.000. Dependente a Maria e o Gabriel. Vamos aplicar a fórmula. RMI igual a SB vezes COF. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente do João será de R$2.400. Vamos entender esses R$2.400, que é R$4.000 vezes 60%. Relembrando que R$4.000 corresponde à média de 100% do salário de contribuição de João. Por sua vez, os 60% irá variar de cada caso concreto, correspondendo. 60% é o que é determinado por lei. 2% do que exceder a 20 anos de contribuição para o homem. Como a gente está falando do João, é homem. Se fosse mulher, seriam 15 anos. Aí, a partir do 16º ano, seria 2% para a mulher. Homem, 20%. A partir do 21º, mais 2%. O João tem 20 anos de tempo de contribuição, então ele tem 0 de excesso. Ele não ultrapassou nada. Então, você pega o 0, multiplica por 2, que vai dar 0. Somando, 20 mais 0. 60 mais 0, 60. 4.000 vezes 60, chegamos a 2.400. Fernanda, se ele tivesse 21 anos de tempo de contribuição, aí aqui seria 60, como ultrapassou um ano, seria 60 mais 2. Aí seria 62%. Aí você pegaria 4.000 vezes 62. Mas no nosso caso, ele cravou nos 20 anos certinho, então chegamos ao valor de 4.000 vezes 60%, 2.400. Essa é a segunda fase ainda do cálculo para conseguir verificar a aposentadoria. Vamos para a terceira fase. Aposentadoria não, desculpa, pela pensão por morte. Vamos agora para a terceira fase, para a pensão por morte, falecido não aposentado. Agora é aquela da alíquota de 50% mais 10%. A gente vai aplicar aqui 50% mais o adicional de 10% por dependente, sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Como temos dois dependentes, a Maria e o Gabriel, o adicional será de 20%. Por quê? Você pega os 50, adiciona o 10% da Maria, mais 20% do Gabriel, 70%. E assim a gente chega à alíquota de 70%. O valor da pensão por morte será de 1.680. Por quê? Se lembra que a gente chegou na simulação da aposentadoria dele por incapacidade permanente 2.400? Aqui, 2.400. Esse valor que a gente vai pegar e multiplicar pela alíquota final, que é de 70%. Que chegamos ao valor de 1.680, que será dividido entre a Maria e o Gabriel. O Gabriel atualmente tem 15 anos. E quando o Gabriel completar 21 anos, como é que vai ficar? Aí a gente vai ter que fazer o recálculo. Bom, vamos para o recálculo. Quando Gabriel completar 21 anos de idade e perder o direito à pensão por morte, será feito o recálculo, desconsiderando a cota dele para repassar o novo valor para a Maria. Assim, o valor da pensão da Maria será de 1.440. Vamos entender o valor? 2.400, que é o valor da simulação da aposentadoria por incapacidade permanente, vezes 60%, porque a gente tem que excluir a cota do Gabriel, que ele não tem mais direito. Como se verifica, o percentual final será de 70%, cairá de 70% para 60%, pois excluímos a cota de Gabriel. Bom, esse é o cálculo e esse é o recálculo. Se ficou confuso, volte e assista de novo que vocês vão entender. Eu sei que é muita informação no momento, mas depois de um tempinho vocês vão compreender tudo de uma forma certinha para entender como é que é feito o cálculo da pensão por morte quando o falecido não era aposentado.
Bom, vamos seguir aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre a acumulação de benefícios. Você lembra que eu falei que não era possível acumular duas pensões por morte no INSS? No entanto, você pode acumular benefícios da seguinte forma. Após a reforma da Previdência, né, que foi a emenda 103 de 2019, mais especificamente no dia 13 de novembro de 2019, a acumulação de benefícios pode ser da seguinte forma. Você pode acumular uma pensão por morte de um companheiro ou cônjuge ou companheira, mais uma pensão por morte concedida por outro regime da Previdência Social, não o regime geral que a gente está tratando aqui. Ou você pode acumular essa pensão por morte deixada pelo companheiro ou companheira do regime geral que a gente está falando, com a pensão por morte decorrente de uma atividade militar, que é outra situação, tá? A gente está falando aqui do regime geral. A outra situação que você pode acumular é os benefícios e a pensão por morte deixada pelo seu cônjuge ou companheiro, mais a sua aposentadoria. É possível, tá bom? Tanto sendo a sua aposentadoria do regime geral ou do regime próprio. Essas são as duas situações. No entanto, é feito um cálculo para verificar como vai ficar essa acumulação. Eu vou de novo ficar no cantinho da tela para explicar através de um exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Bom, vamos agora entender como é que faz o cálculo do acúmulo de benefícios. No nosso exemplo aqui, a Maria recebe 5 mil de aposentadoria e tem um valor de pensão deixado pelo marido de 4 mil. Sempre a gente vai ficar com o maior valor e não vai mexer. Se fosse o contrário, manteria o valor da pensão e mexeria na aposentadoria da Maria, mas não é. Então, 5 mil fica paradinho. Agora a gente vai pegar esse valor aqui para recalcular em cima dessa tabela que eu vou demonstrar no próximo slide. Então, para fazer o recálculo dos 4 mil, a gente vai usar como base o salário mínimo de R$ 998. Essa é a primeira parte que você tem que entender qual dos valores você vai usar. Você sempre vai pegar o menor para fazer o recálculo. E o salário mínimo você tem que buscar qual é o salário mínimo no ano que você está recalculando o valor. Bom, a tabela aqui, ó. Vamos entender como é que se aplica aquele valor dos 4 mil dentro da tabela. Você sempre vai olhar as faixas, 100%, 60%, 40%, 20%, 10%. Aí você tem que verificar qual é o valor que você vai aplicar dentro dessa faixa. A gente está trabalhando com 4 mil reais porque foi o valor da pensão. A Maria vai receber 100% em cima da primeira faixa, porque 4 mil é maior que um salário mínimo que a gente está usando aqui como base de R$ 998. Beleza. Vai receber 998 na primeira faixa. Você vai subtrair dos 4 mil que ela tem direito o primeiro salário mínimo, que no total ela ainda tem R$ 3.000 e R$ 3.002 para utilizar na segunda faixa. 3.002 é maior do que o salário mínimo, então ela vai conseguir utilizar o salário mínimo como base. Vai pegar o 998 vezes 60%, que dá o valor de 598,80. Beleza, mas a gente tem que subtrair o salário mínimo agora na segunda faixa. Ela tinha 3.002, descemos 3.002 menos R$ 998. Ela ainda tem para usar R$ 2.000,04, que aí ela vai para a terceira faixa de 40%. 2.004 é maior que 998, então ela vai poder usar o salário mínimo completo aqui, ó, 998 vezes 40%, que dá 399. Só que a gente tem que subtrair desse valor, a gente vai descer e subtrair um salário mínimo. Restou R$ 1.006. R$ 1.006 ainda é maior que o salário mínimo que a gente está usando como base de 998. Então ela vai conseguir usar 20%. Aí você vai calcular 20% em cima do salário mínimo, que vai dar R$ 199,60. Agora falta para a última faixa, que é 10%, a gente vai pegar os 1.006 que ela tinha, menos o salário mínimo, sobrou aqui R$ reais, certo? A gente vai ter que multiplicar 10% de 8 para a última faixa, que daria 80 centavos. Esse valor aqui está errado, tá? É 8 vezes 10%, 80 centavos. Depois tem que corrigir isso aqui. Aí a gente vai somar, aqui na soma está certinho os 80 centavos, vai pegar todas as faixas que ela tinha direito aqui, ó. 998 da primeira, 598,80 da segunda, 399,20 da terceira, 199,60 da quarta
e 80 centavos da quinta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Totalizando, Maria receberá 5.000, que é o valor que ela não mexeu da sua aposentadoria, mais 2.196, que é o recálculo da pensão, totalizando 7.196. É assim que é feito o cálculo para, na verdade, recalcular a pensão depois da reforma da Previdência. Bom, pessoal, chegando ao final, né? Vamos agora ver o procedimento para pedir a pensão por morte no INSS. A primeira dúvida que surge é ser feito no meu INSS do segurado falecido ou do dependente. É feito no INSS do dependente, tá? Então você tem que entrar no meu INSS dependente e lá vai ter o serviço do pedido de pensão por morte. Documentos necessários. Para o dependente, você tem que ter seu RG, seu CPF. O comprovante de residência ele é importante para a agência bancária em que vai ser feito o depósito do benefício. Certidão de nascimento, se for filho ou filha. Certidão de casamento, se for o cônjuge. E a prova de união estável, né, se for companheira ou companheira. Esses são os principais documentos. Agora, no caso do falecido, a certidão de óbito, RG, CPF, o número do benefício se o falecido for aposentado, carteira de trabalho e previdência social do falecido, certidão de tempo de contribuição, se for o caso, carnês, documento rural. Esses são alguns documentos necessários para a questão do falecido, né? Aí vocês vão juntar esses documentos para realizar o pedido perante o INSS. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final. Espero que eu possa ter ajudado a entender como é que é o funcionamento de uma pensão por morte, os requisitos, como se faz o pedido, o cálculo. Tentei passar da melhor forma possível pelo Instituto como um todo, né? E agradeço a vocês que tenham assistido esse vídeo aí até o final. Vou deixar os meus contatos. Quem quiser, o site tem bastante material sobre direito previdenciário e outros temas do direito também. Meu contato, vou pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o pessoal aí que quer entender mais sobre pensão por morte. E é isso. Até uma próxima. Tchau.